Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha de mais um livro de romance que eu li há uns meses atrás. Eu li assim que ele foi lançado. Ele foi lançado aqui nos Estados Unidos no dia 19 de agosto de 2020. Eu acho que eu nunca falei aqui, talvez vocês não saibam, mas eu moro nos Estados Unidos, então eu provavelmente vou falar sobre alguns livros que eu li, que já foram lançados aqui, mas que ainda não foram lançados no Brasil. Provavelmente vai ser em algum momento, em breve, mas algumas vezes eu vou contar aqui sobre alguns livros que eu li, que foram lançados aqui, mas ainda não em português. Vocês me perdoem caso vocês não gostem, mas eu queria explicar isso, que por eu morar em outro país, às vezes vão ter livros que vão ser lançados antes e eu vou ler antes, e eu vou fazer resenha antes de vocês terem a oportunidade de ler. Caso vocês não leiam em inglês, porque se vocês conseguirem ler em inglês, se vocês tiverem costume, provavelmente vocês vão conseguir ler esses livros também pelo Kindle. Então esse livro é mais um livro da Colleen Hoover. Eu sou apaixonada pela Colleen Hoover. Acho que assim como muita gente também que gosta de livros de romance, tem esse amor e admiração por essa autora. Eu conheci a Colleen Hoover há, 7, 8 anos atrás. Foi quando eu li o primeiro livro dela. E desde então eu me apaixonei pela escrita dela, pelos livros dela. Não tem nenhum livro dela que eu tenha lido assim que eu não gostei, de verdade, que eu não tenha gostado. E esse aqui é o livro Heart Bones. Eu não sei se tem data de lançamento prevista para ele no Brasil, mas eu acho que ainda não tem. Ele é um livro de romance young adult que eu gosto bastante, é um dos meus tipos de romance favoritos, e eu li ele pelo Kindle Unlimited. Nesse livro Heart Bones da Colleen Hoover, a gente vai conhecer a história da protagonista Bea. A Bea, ela mora em Kentucky, nos Estados Unidos, e a sua missão de vida é sair de Kentucky e também se livrar da sua mãe, que é viciada em drogas e que traz muitos problemas para sua vida. O que Bea não imagina é que essas coisas vão acabar acontecendo muito mais rápido do que ela pensou na vida dela, porque a mãe dela acaba sofrendo uma overdose e morre. E por conta da morte da sua mãe, a Bea ela ainda tem 17 anos, ela ainda não é uma adulta legalmente, ela não tem muita escolha, ela não tem muito o que fazer, porque os planos dela era esperar terminar o verão para ela poder ir para a faculdade e sair daquele lugar, se livrar da mãe dela. Com a morte da mãe dela, ela foi expulsa do lugar onde ela mora, então ela tem que procurar o pai dela. O pai dela ela não tem nenhum tipo de comunicação há mais de 2 anos, ela não conhece ele e ele mora no Texas. E devido às circunstâncias, ela acaba tendo que ir morar no Texas com o pai dela durante o verão. A intenção dela, então, agora é ir morar com o pai durante o verão, ficar lá com ele durante o verão, mas assim que acabar o verão, ela vai sair de lá e vai pra faculdade, vai viver a vida dela e fazer as coisas que ela já tinha planejado. Acontece aí que nesse caminho entre o Kentucky e o Texas, ela acaba vendo um cara e eles têm um pequeno atrito ali, uma discussão. Enfim, passa. E aí quando ela chega na casa do pai dela, ela vê de novo esse cara que acaba sendo o vizinho do pai dela, e esse cara é o Samson. Samson é um cara assim meio enigmático, ele é super rico, ninguém conhece muito da vida dele, e a Bea acaba ela se identificando um pouco com ele, que ao mesmo tempo é tão parecido com ela por ser assim, reservado, enigmático, mas ela é super pobre e ele é um cara super rico. Ela fica ali atraída por ele ser um cara gato, né? Mas também por ele ser esse cara todo misterioso e tal. Mas acontece que um imprevisto e segredos que vão vir a ser revelados vai mudar o futuro de Bea e Samson e as previsões que eles têm para esse futuro deles. Assim como vários outros livros da autora, esse livro também me deixou muito pensativa, reflexiva e muito sensível durante a leitura dele. Principalmente quando alguns segredos ali vão sendo descobertos e revelados durante a história. Esse livro também é cheio de plot twists que quando eles vão sendo revelados ali, você vai descobrindo o que está acontecendo, a sua cabeça vai dando um nó e ao mesmo tempo você vai querendo explodir a sua cabeça, porque como assim, né? A Colleen Hoover, ela tem esse dom de fazer a gente ficar assim, com a cara de idiota enquanto a gente tá lendo os livros dela, porque tem coisas que ela coloca ali que a gente nem imagina, a gente nem sonhava. Esse livro, ele relata a imagem da realidade de vida de muitas pessoas, e isso é que faz com que ele seja assim um livro que te deixa assim sensível e reflexiva. E isso acabou me deixando assim com o coração meio apertado durante a leitura desse livro, de pensar que existem tantas pessoas que passam e que estão passando por essa mesma situação assim na vida real, sabe? Não na ficção. Ela mostra nesse livro ali a realidade da vida de muitas crianças que acabam sendo negligenciadas não só pelos seus pais, né? As pessoas que deveriam cuidar delas, mas também por todo um sistema que
não dá a mínima para essas crianças pobres. E a Colleen Hoover, ela tem esse dom, né, de narrar uma história, de levantar questões sociais, mostrar a realidade e narrar uma história ali que acaba refletindo na gente, nas nossas vidas e nos faz pensar, refletir sobre o mundo, sobre a vida de outras pessoas, a realidade de outras pessoas que talvez a gente não tenha contato, que a gente talvez não conheça, não tenha convívio, mas que existe. Eu gostei bastante do casal principal desse livro. A Bea e o Samson, eles têm uma conexão assim muito bonita desde o início do livro. E assim, mesmo depois, quando o livro acabou, quando a história acabou, esse foi um daqueles livros que me deixou assim com a vontade de entender, de saber o que aconteceu com aqueles personagens, sabe? Qual foi a história deles, o que aconteceu depois daquele fim. Eu queria muito, assim, em alguns livros, e esse é um desses livros, saber o futuro dos personagens, sabe? Eu gosto muito quando o livro, no fim, ele passa, sei lá, 10 anos, 20 anos, porque me dá uma sensação, assim, de acabou, sabe? Eles tiveram, sim, um final feliz, eles tiveram uma vida boa, tiveram uma vida feliz. E eu fiquei com esse sentimento lendo esse livro, de que eu queria entender, que eu queria saber e ver qual foi o futuro deles. Mas a gente não tem isso, a gente só fica tentando imaginar mesmo e esperando que tenha sido uma vida muito boa para os personagens. Não somente os personagens principais foram cativantes, mas a Colleen Hoover, ela trouxe aqui personagens secundários que acabam assim cativando o nosso coração, ganhando a nossa atenção, ganhando o nosso carinho. Um dos personagens que eu gostei muito, que eu achei que foi muito importante para a história, é a irmã postiça, né, da Bea, que o pai dela, ele é casado com uma mulher, e essa mulher, ela tem uma filha, então ela é uma irmã aí postiça da Bea. E nesse livro a gente não encontra aquela rivalidade entre mulheres, aquela raiva, aquela coisa de querer ser melhor, aquela briga que geralmente muitas vezes a gente encontra em alguns livros. O que a gente encontra ali é uma amizade, uma cumplicidade, um companheirismo, um respeito entre duas mulheres que têm a mesma idade, cada uma com seus problemas, uma tentando ajudar a outra em suas dificuldades. Então achei muito interessante essa questão, achei muito legal como a autora colocou as duas mulheres, que são ainda meninas adolescentes, né, de uma forma que elas se tornaram amigas e não rivais na história. Esse livro foi com certeza, entrou para a lista dos meus favoritos de 2020, foi um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. Eu achei ele um livro assim um pouco pesado, ele é um romance, mas ele tem questões assim que deixam a história um pouco pesada, que te deixam um pouco angustiada assim, e um pouco assim pensativa, sabe, na vida. Mas foi um romance sim que eu gostei, uma história muito boa, muito interessante. Eu gosto de histórias que me fazem pensar, refletir sobre o mundo, sobre a realidade de outras pessoas. Eu espero que esse livro seja lançado em breve no Brasil. Se não conseguem ler em inglês ainda, tenha a oportunidade em breve de ler esse livro. Eu gosto muito dos livros dela e esse não foi um livro que me decepcionou. Eu gostei muito, muito, muito e recomendo demais esse livro para vocês, caso vocês queiram e estejam procurando aí por um romance young adult para ler. E é isso, gente. Me diz aqui se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam desse livro, se vocês tiveram as mesmas impressões que eu, ou se vocês nem sabiam que a autora já tinha lançado outro livro. Se vocês conhecem essa autora, qual é o livro dela que vocês mais gostam? Acho que a maioria aí tem uma preferência por um livro dela, mas eu nem vou comentar aqui. Mas acho que a maioria das pessoas tem uma preferência por um livro. Eu tenho os meus preferidos, eu não tenho um predileto, eu tenho alguns que são meus prediletos, mas eu gosto muito. Ela vai lançar outro livro aqui em dezembro e eu tô muito ansiosa para ler, que é o livro Lila. Tô muito ansiosa. Diz ela que é um livro parecido com Verity, que é um suspense, assim, então fiquei curiosa porque Verity foi o primeiro suspense da autora, né? Então quero ver aí o que ela vai trazer com esse Lila. Mas é isso, gente. Obrigada por assistir e obrigada por estarem aqui. Se puderem se inscrever, agradeço muito. Eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês toda semana. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.